Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Mais um dia, mais uma manhã que se renova aí a nossa vida, pela misericórdia de Deus. E nós, dia após dia, seguimos firmes, perseverando na busca por conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. É Ele que nos orienta a isso, né, gente? Quando Jesus diz que se nós permanecermos na sua palavra, permanecermos em obediência, é isso que ele nos diz, João 8, 31, 32. Essa permanência vai nos levar a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então, conhecermos a Cristo exige que nós permaneçamos fiéis, que a gente não simplesmente nos encontre uma vez por semana com a palavra de Deus, mas sim diariamente, permanência. Jesus, quando esteve nesse mundo aqui, ele caminhou diariamente com seus discípulos. Então, o conhecimento de Cristo necessita, nós precisamos, para que conheçamos a Cristo, que seja uma busca diária. Então, João 8,32, ele fala que quando nós conhecermos a verdade, que é Ele, nós seremos verdadeiramente libertos. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm estado juntos aí, né? Nessa caminhada vai para quase 2 anos, que nós temos buscado diariamente o Senhor. E eu acho que poderíamos ter mais irmãos, mais irmãs. Convide, mande esse vídeo, né? Para aquele que você sabe que ainda não entendeu que ela tem a necessidade de buscar o Senhor diariamente. Amados, nós estamos trabalhando nessa semana o tema de união com Cristo. O tema que foi pregado domingo e nós estamos aprofundando, né? Nós estamos olhando para a palavra e aplicando na nossa vida essa realidade, essa doutrina, essa verdade bíblica. E como eu já falei para os irmãos, João 15 é um desenho assim, didático, pedagógico. O que é a união com Cristo? Já tratamos disso em vídeos anteriores, assista. Desde o começo dessa semana nós estamos com esse tema. E Romanos 6 trata de uma forma mais específica das implicações do que significa sermos unidos com Cristo. E hoje nós vamos continuar, nós estamos em Romanos 6. Ontem nós paramos em Romanos 6:8, quando diz assim: então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então, já tratamos disso ontem, né? Vamos avançar para o versículo 6:9, só para a gente retomar. Morte e vida andam junto com Cristo. Para que nós possamos viver com Cristo agora e na eternidade, nós precisamos morrer para esse mundo. Então, aqui tem uma verdade muito clara. Nós não podemos querer o melhor dos dois mundos, como se prega por aí. Você tem a eternidade, mas você tem que pegar o melhor desse mundo, aquilo que o mundo oferece. E não é possível. Esse versículo por si só já fecharia metade dos púlpitos que pregam isso aí. Não é possível. Né? Nós precisamos morrer com Cristo para esse mundo para que nós possamos viver. Fora isso, gente, é enganação. Cuidado com aqueles que prometem o melhor desse mundo e o melhor no céu. Isso não é possível. Mas versículo 6:9, a palavra de Deus diz: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Então, veja aqui, amados, que a promessa não é uma expectativa vã, distante, é uma certeza. Então, Paulo aqui diz que ele tem certeza. Temos certeza, é uma convicção. Esse Paulo, 2 Coríntios 12, ele relata a sua ida ao paraíso. Ele foi até lá. Por mais que a gente não consiga imaginar exatamente como são essas coisas, é real, porque a Bíblia diz que é real. Por isso nós temos fé, obedecemos, cremos. Ele diz que ele foi ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que são palavras que a gente não consegue traduzir para a compreensão humana. Apocalipse 4 diz que uma porta se abriu no céu. Por algumas vezes, pelo menos 2 que eu estou me lembrando aqui, uma voz veio do céu e falou direto com Jesus Cristo.
Então, amados, vejam que essa certeza, essa convicção de que Cristo foi ressuscitado e não mais morrerá, deve trazer para nós a mesma convicção. Quando nós devemos olhar para a morte, apesar de, claro, tristeza, dor, mas devemos olhar de uma forma diferente. Não podemos olhar para a morte que está chegando para qualquer um de nós. Hoje está mais perto do que ontem, assim por diante. É uma certeza também que nós temos que enfrentaremos a morte do nosso corpo, como desespero. Paulo fala em Filipenses 1, ele fala que é melhor partir e estar com Cristo. Salmo 116, 15 fala que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Apocalipse 14, 13 fala que aqueles que morrem no Senhor morrem verdadeiramente felizes. Então veja tudo isso, gente. É para dizer que nós podemos ter essa certeza, podemos ter essa convicção de que algo muito melhor nos espera e para toda a eternidade. Então, essa certeza da eternidade na nossa vida tem que tomar o nosso coração e nos governar. Não podemos viver como uns ímpios que não têm esperança nesse mundo. Então, de novo, temos certeza, pois Cristo foi ressuscitado, não mais morrerá. Esse é o nosso destino. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. Quando nós pregamos domingo sobre a união com Cristo, a gente não consegue explorar todos os temas. Até a nossa tempo, a capacidade que nós temos de elaborar tantos argumentos, a capacidade da igreja de absorver, por isso que é importante que a gente, diariamente, a gente possa meditar nesse tema. E o que eu queria que você levasse hoje, se puder levar algo, leve isso. Ore ao Senhor para que no seu coração seja gerado essa certeza de que você estará por toda a eternidade com Cristo, se você já estiver unido com Ele agora. A união com Cristo temos trabalhado. O que significa? Veja os vídeos anteriores. Então, se você está unido com Cristo agora, é certo de que você estará com Ele por toda a eternidade, e essa certeza é dada pelo próprio Deus. Hebreus 6, 17, se não me engano, Hebreus 6 por ali, fala que é um Deus que não pode mentir. Hebreus 6 fala isso. Depois dá uma olhada nesse capítulo lá, a partir do versículo 10. É um Deus que não pode mentir. Ele diz que nós podemos ter certeza, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos, não mais morrerá, e a morte não tem nenhum poder sobre ele e nem sobre nós. A morte física, sim, passaremos, mas a morte eterna, a morte que é separação, não tem mais poder. E mesmo sobre nós não tem mais poder, porque o corpo morre, mas nós continuamos. Romanos 6,10 continua, quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Então, amados, dois grandes benefícios que esse texto nos ensina. O primeiro é essa certeza da eternidade, que já pode estar no nosso coração hoje e nos governar. Essa certeza da nossa eternidade faz com que nós olhemos para as aflições não como algo, por pior que seja, né, gente? A gente sabe que tem muitas aflições que são difíceis de suportarmos, de passarmos, sofrimentos relacionais, físicos, financeiros, enfim, são das mais diversas ordens. Mas essa certeza do nosso coração de que nós somos eternos, como está em Romanos 8, fala que as aflições do presente não são nada comparado com a glória do porvir. Essa alegria, essa satisfação, apesar das aflições, é um milagre que somente Deus pode fazer por meio da fé, quando nós cremos que realmente nós teremos uma eternidade com o Senhor. Isso é um benefício direto daquele que está unido a Cristo. O primeiro benefício. O segundo benefício, queridos, está em versículo 14, fala que o pecado, gente, já não tem mais poder sobre nós. Né? Versículo 14, e aí também agora o versículo 10, como estava lendo. Quando ele morreu, foi uma vez por todos para quebrar o poder do pecado. No 14 ele repete isso. É interessante que Romanos 6 ele vai repetindo as coisas para enfatizar, né, aquelas verdades que precisam ser bem absorvidas. Então esse é o segundo benefício, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos dizer não para o pecado. Nós não estamos mais sujeitos ao poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado.
E o texto continua, agora que ele vive, Cristo vive à direita de Deus, Hebreus 7:25 fala sobre isso, está à direita de Deus hoje. Onde Cristo está hoje? Está à direita de Deus Pai, com o corpo humano que nós teremos, perceba. O corpo que Cristo tem hoje é da mesma natureza que nós teremos quando nós ressuscitarmos. Ele vive e ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós e ele vive para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 4,17, final do versículo, fala que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, vivendo para a glória de Deus, como Cristo vive hoje para a glória de Deus. Então, vivermos para a glória de Deus, amados, é algo que deve ser natural na nossa vida. E o que significa viver para a glória de Deus em termos concretos? Significa que as pessoas em volta devem olhar para nós e ver Cristo em nós. Compaixão, humildade, amor, retidão. Então, nós devemos refletir a Cristo. Isso significa vir para a glória de Deus. Vir para a glória de Deus não é ficar gritando por aí, glória a Deus, aleluia. Isso não é, gente. Não é que isso seja errado, mas isso por si só não quer dizer muita coisa ou quer dizer nada, dependendo do caso. Então, o versículo 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos pensar sobre isso, né? Esse benefício que nós temos de não sermos mais sujeitos ao pecado, de termos no nosso coração essa certeza, essa convicção da nossa eternidade. 2 Coríntios 4:16-18, Paulo fala, vou parafrasear o texto aqui, ele diz que apesar do exterior estar morrendo, né, as nossas fraquezas, o nosso exterior se renova a cada dia, e esse a cada dia implica que temos que buscar o Senhor, né? Diariamente, no versículo 18, fala que a gente, de alguma forma, gente, a gente precisa tomar assim, uma decisão de fé, buscar o Senhor que nos capacita a isso, a não nos deixar levar somente pelas coisas que nós vemos, porque o texto diz, 2 Coríntios 4:18, que aquilo que nós vemos é temporário e aquilo que não vemos, isso que nós estamos falando aqui, a eternidade, uma vida com Deus, são eternos. Então, versículo 11, de novo, para nós terminarmos da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E a partir da manhã a gente continua no versículo 12, ele vai enfatizar esse ponto. Então, nós podemos viver melhor. Muitas pessoas vivem presas ao pecado porque estão enganadas. Acham que a verdadeira liberdade é fazer o que querem. Na verdade, a verdadeira liberdade é conhecermos a Cristo, permanecer na sua palavra. As pessoas que acham que a verdadeira liberdade é fazer o que quer estão escravizadas e enganadas e não sabem disso. Isso que é o pior, né? Mas amanhã nós tratamos desse ponto aí. Amém, queridos? Então amanhã a gente volta ao versículo 12. Vamos orar, né? Para que Deus possa fazer com que essa palavra ela possa ser aprofundada no nosso coração. Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, mais uma vez, nós louvamos o teu santo nome por essa palavra bendita e eterna que chega ao nosso coração a cada manhã, onde nós podemos, ó Pai, gerar no nosso coração, onde o Senhor pode gerar no nosso coração, por meio da nossa fé, essa certeza, Deus, de que nós somos eternos. Nós temos a nossa eternidade garantida pela tua palavra. É uma promessa do Senhor, que nós teremos uma eternidade com Jesus Cristo. Estaremos com Ele, Senhor, para todo sempre. E que essa certeza, essa convicção, Pai, possa tomar o nosso coração a cada dia, possa nos governar, possa nos fazer olhar para as aflições como elas são, mesmo que graves, ó Deus, mas elas são temporárias, elas passarão. Somente a glória de viver com o Senhor será eterna. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos, sim, dizer não ao pecado. Podemos vencer o pecado que nos engana, nos escraviza, nos mata, e sermos verdadeiramente livres, obedecendo ao Senhor e permanecendo na tua palavra. Que nós possamos permanecer na tua palavra, conhecer a Jesus Cristo a cada dia mais, e sermos verdadeiramente livres do poder do pecado e do poder da morte. Nos ajuda, Deus, a viver nessa direção para a glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos,
e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo. Bom? Deus abençoe.